Com a paz do Senhor. Agora nós vamos ouvir uma reflexão da parte de Deus. Eu gostaria que você acompanhasse comigo no último livro do Novo Testamento, o livro chamado de Apocalipse, capítulo de número 22, versículo 20 e versículo de número 21. Apocalipse, para você que está em casa, repetindo, capítulo de número 22, versículo 20 e versículo 21. O último capítulo e também o último livro da Bíblia Sagrada. Está escrito assim, ouça-me por favor com muita atenção. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Outras traduções, venho sem demora. Amém. Outras traduções vai dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu gostaria de falar sobre arrebatamento da igreja, uma esperança singular. Eu sempre gostei deste assunto e, obviamente, me surgiu a oportunidade de estar aqui e eu gostaria de trabalhar dentro desta ideia, arrebatamento da igreja, uma esperança singular. Segundo a visão de alguns estudiosos, Jesus, enquanto esteve aqui na terra, cumprindo o seu ministério, cumprindo a sua missão, Jesus fez 3 grandes e gloriosas promessas. Entre elas, a primeira é que Ele próprio, Jesus, edificaria a sua igreja. Se você abrir a sua Bíblia, no Evangelho de Jesus escrito por Mateus, obviamente você vai perceber que Jesus disse que Ele mesmo edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Esta é a primeira promessa que Jesus fez e esta promessa já se cumpriu. Jesus edificou a sua igreja e Paulo vai falar sobre isto na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 3, no versículo de número 11, dizendo que ninguém pode colocar, estabelecer outro fundamento, além desse que já está posto. Jesus, se referindo que Ele não só edificou, mas que Ele próprio é a sustentação e a segurança da igreja que Ele mesmo edificou. A segunda grande promessa que Jesus fez é que esta igreja que Ele edificou, Ele também a encheria do seu Espírito. E isso nós podemos ver em Atos capítulo de número 2, do verso 1 até o versículo de número 4, dizendo que cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa. E foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogo repousar sobre cada um deles. E foram todos cheios do Espírito Santo. E eu acho interessante porque esta promessa também já se cumpriu. Ele edificou a sua igreja e Ele também encheu do Espírito a sua igreja. A terceira grande promessa que Jesus fez é que Ele voltaria, retornaria a segunda vez para buscar, arrebatar, tirar a sua noiva, a igreja, para estar eternamente com Ele. Esta promessa ainda não se cumpriu, mas ela está no limiar do seu cumprimento. Estamos vivendo na iminência da volta gloriosa de Jesus.
E obviamente nós acreditamos piamente que Jesus vem, porque se ele disse que edificaria a sua igreja, ele edificou, ele cumpriu. Se ele disse que encheria a sua igreja do Espírito, ele a encheu, ele cumpriu. Poderíamos citar outras promessas que ele cumpriu. Então nós acreditamos piamente que Jesus vem, e podemos comprovar isto em João capítulo de número 14, quando o apóstolo grita dizendo, de uma forma extraordinária, ele escreve dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar lugar, e quando eu preparar, voltarei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, porque aonde eu estou, eu quero que vocês estejam também. Vivemos na expectativa, na iminência desta volta chamado de arrebatamento. Este assunto, arrebatamento, na teologia sistemática, ela é chamada de escatologia, e escatologia é simplesmente o estudo das últimas coisas. E quando se estuda as últimas coisas, que nós chamamos de escatologia, o crente não se desespera, ele não fica inquieto com os acontecimentos odiernos, e nem muito menos com os acontecimentos que a Bíblia diz que irá acontecer. Pelo contrário, quando ele vai estudar este assunto, a sua alma é confortada, a sua alma é consolada, ele sente alegria e alívio. Por quê? Porque ao estudar esta doutrina das últimas coisas, descobrimos alguns objetivos, Carlos Fábio. O primeiro objetivo é mostrar as coisas que ainda devem acontecer. Quando se estuda esta ideia, se descobre este objetivo, mostrar as coisas que estão prestes a acontecer. Apocalipse capítulo 22, versículo de número 6 diz: e disse-me ainda, estas palavras são fiel e verdadeiras, o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar ao seu servo aquilo que ainda deve acontecer. Então o crente não se desespera, porque quando estuda este assunto, ele sabe que simplesmente o objetivo é mostrar as coisas que estão prestes a acontecer. Segundo objetivo é preparar o crente para se encontrar com Deus. 1 João capítulo 3, versículo 2 e versículo de número 3. Amados, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou aquilo que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele, Jesus, se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, nós o veremos. E aquele que tem esta esperança, purifique-se a si mesmo como Ele é puro. Quando se estuda a escatologia, é simplesmente Deus dizendo: eu estou te preparando para se encontrar comigo. Então se purifique. Terceiro objetivo é tranquilizar o povo de Deus quanto aos últimos acontecimentos. É Deus querendo nos deixar tranquilos, sossegados. Apesar de que não é fácil, apesar de que é complicado, a gente é ser humano, matéria, estamos na terra. Mas eu já citei o texto aqui que nos tranquiliza. João 14: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Quarto objetivo, quando se estuda a escatologia, que é o estudo das últimas coisas, quarto objetivo é alertar o povo de Deus que o noivo está chegando.
Deixa eu repetir, é alertar o povo de Deus que o noivo está chegando. Eu fico maravilhado quando eu abro a Bíblia no livro do Apocalipse, no capítulo de número 22, versículo 17 e versículo 20. Quando João escreve dizendo: o Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, vem. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Verso 20: aquele que testifica destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Recapitulando, quando se estuda este assunto, é simplesmente para mostrar as coisas que estão prestes a acontecer, é preparar o crente para se encontrar com Deus, é tranquilizar o povo de Deus quanto aos últimos acontecimentos e também alertar o povo de Deus que o noivo Jesus está chegando. Mas realmente, o que significa arrebatamento? Me explica, irmão Tarciano, para eu entender melhor o que é essa volta, esta vinda, este assunto chamado arrebatamento. O que isto significa no contexto da escatologia cristã? Ela vem de uma palavra grega que significa simplesmente harpazo, harpazô, que traz a ideia de retirar algo com rapidez e de forma inesperada. O que é arrebatamento? É retirar algo com rapidez e de forma inesperada. Quando o Novo Testamento foi traduzido para o latim, optou-se pelo vocábulo raptare, que traz a ideia de tirar, arrancar, tomar das mãos alguma coisa com força e violência. Mas ainda não entendi, vou resumir. No sentido bíblico e teológico, arrebatamento é uma retirada brusca, inesperada e sobrenatural da igreja para estar unida com Cristo eternamente. Aleluia! O que é arrebatamento? Ouça-me. Arrebatamento é uma retirada brusca, inesperada e sobrenatural da igreja deste mundo para estar unida eternamente com Jesus. Diante desta definição, eu julgo necessário fazer aqui 3 observações. A primeira observação nesta definição é que o arrebatamento é uma certeza bíblica. Ele vem. E eu fico encantado e maravilhado, porque não é uma certeza que os homens nos dão, não é uma certeza que o nosso pastor Genevilson nos dá, não é uma certeza que os cantores que aqui louvaram ao Senhor nos dá. Esta certeza é uma certeza bíblica, é uma certeza que o próprio Cristo nos deu, que é a esperança da sua volta. E a esperança do arrebatamento, ela é uma promessa. E eu costumo afirmar o que a Bíblia diz, que Deus não é um homem para que minta. Se Deus prometeu que vai voltar, Ele vai voltar. E isto é uma promessa. Eu já disse aqui em João, capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 3. Mas eu acho lindo em Atos capítulo 1, lá na altura do versículo 9, 10 e 11, depois que Jesus instruiu os seus discípulos, agora Jesus é assunto aos céus, Ele vai subindo, Ele vai sumindo, Ele vai chegar na eternidade. E aí todo mundo fica admirado olhando aquela cena, e 2 varões vestidos de branco se aproximam dos irmãos que ali estão, e diz: varões galileus, porque estáis atentos
olhando tão firmemente para cima, porque esse Cristo que viste subir, da mesma forma que vocês estão vendo, Ele retornará outra vez. Nós acreditamos na bendita volta de Jesus. Ela não só é uma promessa, ela é também aguardada pelos crentes em Jesus. Quem é salvo, aguarda Jesus voltar. Quem é crente de fato, espera Jesus voltar. Paulo, escrevendo a Tito, capítulo 2, versículo 3, ele diz: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Todo crente em Jesus tem esta promessa, mas também aguarda o cumprimento desta promessa. Terceiro, o crente em Jesus não só tem essa promessa, ele não só aguarda, mas ele também deseja, ele almeja, ele quer. Não é um subterfúgio, não é uma escapatória, não é uma evasiva da vida. Ele deseja a volta de Jesus porque ele sabe que a vida lá é N vezes melhor, infinitamente melhor do que a vida aqui na terra. E eu já li o texto de Apocalipse, capítulo 22, versículo 20. Jesus está dizendo: eis que cedo venho, volto sem demora, aguarda só mais um pouquinho. Aí diz amém. Só que a partir daí é João que vai falar: Maranata, olha o desejo, ora vem, Senhor Jesus. Porque a igreja salva, ela tem essa promessa, ela aguarda essa promessa, mas ela também deseja, e ela pode gritar nos quatro cantos dessa terra dizendo: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, porque Ele vem. Oh, glória a Jesus. Esta é a primeira observação que faço sobre esta definição, que arrebatamento ele é uma certeza bíblica. A segunda observação que faço nesta definição que dei é que o arrebatamento é algo sobrenatural. Só um pouquinho de paciência para eu lhe explicar. Aí você me pergunta: como explicar o inexplicável? Não vou te explicar, vou te citar um versículo da Bíblia que vai explicar tudo. Porque aquilo que é sobrenatural não dá para explicar, mas a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja, é algo sobrenatural. A ciência não explica e jamais explicará, mas Paulo, cheio do Espírito, movido pelo mesmo, deixa escrito em 1 Coríntios, capítulo de número 15, a partir do versículo de número 51, dizendo: olha como é sobrenatural. Eis que eu vos digo um mistério. Na verdade, nem todos nós dormiremos, mas transformados seremos num abrir e fechar de olhos. Ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto aqui que é mortal se revista da imortalidade. Quando isto aqui que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto aqui que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí Paulo encerra daquele jeito que só ele sabe: meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão. Qual é a segunda observação?
que o arrebatamento é algo sobrenatural. Me explica melhor, não sei, já está aqui. Terceira observação que faço agora sobre esta definição. A primeira, que é uma promessa bíblica. A segunda, que o arrebatamento é algo sobrenatural. Terceira observação, que o arrebatamento é algo inesperado. E permita-lhe dizer que inesperado não é que nós não estejamos esperando. Inesperado porque se refere à rapidez com que isto irá acontecer. Eu já me peguei pensando, e não dá para mensurar como será esse negócio. Eu fico dentro de casa inquieto, e pensando exatamente como vai ser. É rápido, mas me explica. É rápido, é inesperado. Será tão rápido que não dá tempo, você que está me ouvindo, que não é crente em Jesus, procurar uma igreja ou procurar a Assembleia de Deus em São Gonçalo para dizer eu quero Jesus, não vai dar tempo. Você que está me ouvindo, que largou a fé, abandonou Cristo, eu quero te dizer que não dá tempo tu entrar por uma destas portas dizendo eu quero renovar a minha aliança com Jesus, porque não dará tempo. Você filho e filha que engana seus pais, mentem para ele, não vai dar tempo você dar um abraço no seu pai e dizer pai, mãe, me perdoe. Você marido que resolveu dar uma passadinha lá fora, como diz o cearense, pular a cerca, e você é crente, não vai dar tempo pedir perdão a Jesus, nem perdão à tua esposa ou vice-versa, porque é algo tão rápido que não dá para mensurar. A Bíblia usa 3 figuras de linguagem, meu pastor, para descrever a rapidez da volta de Jesus. A primeira figura de linguagem está em Mateus 24, 27. Diz que é como um relâmpago que sai do Oriente e mostra-se no Ocidente. Assim será a vinda do Filho do Homem. Rápido. A segunda figura de linguagem está em 1 Coríntios capítulo 15, verso 52. Diz que é no abrir e fechar de olhos. Quem está aqui já piscou, Jesus já teria voltado, é rápido demais. Aleluia! Qual é a terceira figura de linguagem? Está em 2 Pedro capítulo 3, versículo 10, a parte B. Diz que o nosso Cristo virá como um ladrão de noite. E há quem diga, nas leituras dos livros que tenho, que quando Pedro se refere que Jesus virá como um ladrão, é porque naquela época, os ladrões, aqueles que entravam nas casas, para tirar os objetos que não era deles, eles entravam e selecionavam somente aquilo que tinha valor. Ele entrava numa casa e selecionava o que é precioso, a gente leva, o que tem valor, a gente leva. Se de fato isto é real, a ideia de Pedro é, quando Jesus vir, ele não vai levar qualquer um ou qualquer uma. Ele já tem selecionado os seus. Jesus só levará aqueles que já têm a marca do sangue do Cordeiro na vida. Você tem a marca do Cordeiro, do sangue do Cordeiro na sua vida? Então ele virá como ladrão e te arrebatará. Eu tenho, você tem, a noiva de Cristo já tem. Então gritemos em alto e bom som: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Oh glória. Eu já sei eu já sei das 3 promessas que ele fez. Eu já sei o objetivo de estudar a escatologia. Eu já sei quais são
os meios pelos quais Cristo utilizou como linguagem figurada para falar da rapidez da sua volta. Agora eu queria saber, já que Jesus vem, existe algum sinal ou sinais que precedem a volta de Jesus? Será que existem alguns sinais que sinalize, que indique que Jesus está voltando? Sim, e vou te dizer alguns sem explicar. Primeiro, a perseguição contra os discípulos de Cristo. É o que os teólogos chamam, não sei se eu vou usar a palavra correta, recrudescimento, que significa algo que recomeça, mas com intensidade. Isto é, a perseguição contra os cristãos voltará, só que de forma mais intensa, forte, como diz o Jean, cruel. Nós não temos isto no Brasil, mas parece que começou, sorrateiramente começou. Críticas e mais críticas, levantes e mais levantes, para com aqueles que de fato são Igreja de Cristo, que se posiciona contra o aborto, se posiciona contra a prostituição, como homem ter duas mulheres, ou mulher ter dois homens, casamentos do mesmo sexo. A igreja salva, ela se posiciona. Por isto ela no Brasil começou de forma mais intensa a ser perseguida. Isto é sinal de que Jesus vem, está voltando. Segundo, o aumento de escândalos na Igreja de Cristo. Só cito esta frase. E esses, eu digo como João, não são dos nossos, porque se fosse dos nossos, não escandalizaria o reino de Deus, e não abandonaria a fé. Não são dos nossos, mas estão aqui como o joio e o trigo, e a gente não pode arrancar este joio do nosso meio. Eles têm que crescer junto, mas no dia da separação saberemos quem é joio e quem é trigo, quem é crente e quem não é, quem é lavado pelo sangue e quem estava disfarçando que era crente. Eu acredito, como diz pastor José Brandão, Deus vai balançar a figueira. E eu quero saber quem fica nela e quem não fica. Terceiro sinal que precede a volta de Jesus, a partir de agora, são os sinais mais intensos: a multiplicação da iniquidade. Você lembra de Sodoma e Gomorra? Deus esperou um tempo para que a iniquidade chegasse no clímax. Aí ele disse: é agora. A iniquidade tem se multiplicado de tal maneira no mundo, mas vamos falar do nosso Brasil, que prostituição é carteira assinada. Práticas que é para ser entre quatro paredes, entre marido e mulher, feito em praça pública. E as pessoas ficam vendo e nada dizem, aplaudem, bate palma. É a multiplicação da iniquidade. Não se pode nem assistir um filme, porque tem que selecionar nos mínimos detalhes, porque nem filme mais presta para a gente assistir. A multiplicação da iniquidade está terrível. Se abre a TV, está ali. Se a gente sai nas ruas da nossa cidade, uma cidade pequena, uma cidade simples, a gente vê. Se sair daqui da mesma forma, este é um sinal mais intenso que Jesus está voltando. Prepara-te, igreja, que o noivo vem te buscar. Aleluia. Quarto, olha como a intensidade vai aumentando: a apostasia. O que é isso? Numa linguagem bem nossa, é abandonar a fé real em Cristo, verdadeira, e abraçar outra. Criar uma outra tese, uma outra visão, uma outra religião. Abandonei conscientemente, larguei a fé.
Será que você não conhece alguém que fez isso? Quinto e penúltimo lugar, a multiplicação da ciência. Daniel já disse, quando isso começar a se multiplicar, prepara-te, Jesus vem. Nunca se houve um avanço tão extraordinário como na época que nós estamos. A ciência é algo absurdo. Sexto lugar, este daqui é o principal que eu considero: o derramamento do Espírito Santo. Não, mas vai acontecer, vai também, tem calma, isso aqui se estende. Mas esse derramar já aconteceu. Atos capítulo 2 da Bíblia diz que cumprindo-se a profecia de Joel, cumpriu-se. Pedro, quando vai pregar ali, ele diz: isto é que profetizou, vaticinou o profeta Joel, que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Cumpriu-se ali. O que isso significa? Que a partir de Atos 2 já deu início os últimos dias da igreja aqui na terra. Ei, irmão, isso é para glorificar a Deus, isso é para exaltar a Deus. Por quê? Porque Jesus está tão próximo que o escritor aos Hebreus diz assim: e ainda um pouquinho de tempo, aquele que há de vir, virá e não tardará. O que é pouquinho lá, sei lá, é um negócio assim tão minucioso, mas ele vem. Espírito foi derramado. E agora eu vou correr para a conclusão. Mas escuta essa. Já aprendi, Tassiana. Agora você está se fazendo a seguinte pergunta, que eu fiz e anotei. Depois de sabermos tudo isso, como aguardar este dia tão glorioso, chamado arrebatamento? Porque não basta eu saber de tudo isso, eu quero saber qual é a maneira de eu me comportar, me postar como crente, para esperar a volta de Jesus. Eu disse para mim mesmo de casa que eu ia falar baixo, mas não dá, a gente se empolga. É gostoso falar de Jesus e da volta dele principalmente. Eu vou te dizer como você deve aguardar, esperar Jesus vir. Primeiro, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Eu não poderia ficar sem citar este tópico. É impossível ser um salvo, um crente que espera com expectativa a volta de Jesus, se ele não ouve e não pratica a palavra de Deus. Pastores que me ouvem, pregadores que me escutam ou me escutam, você que canta, você que é supervisor de congregação, entenda, você tem que ouvir também e pregar. Todos nós precisamos aguardar o arrebatamento, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Se você abrir a sua Bíblia no Salmo de número 119, versículo 9, o salmista vai dizer que esta palavra purifica. O versículo 11 vai dizer que esta palavra evita o pecado. O versículo de número 25 diz que esta palavra traz vida porque ela vivifica. Versículo 28, a parte B, diz que essa palavra fortalece. Se você continuar caminhando, vai chegar no 105, diz que ela é luz, diz que ela é lâmpada. Se você chegar no 174, vai dizer que esta palavra é o prazer dos crentes em Jesus. Então não podemos deixar de ouvir, nem de pregar e nem de praticar a palavra de Deus. Mateus 7:21 diz: nem todos que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Opa! Jesus está dizendo, não adianta somente ouvir
e dizer: Senhor, meu Senhor Jesus, mas não fazer o que Ele manda não adianta. Mas Ele conclui, quando Ele diz: mas aquele que faz a vontade, isto é, pratica a minha palavra, então nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então quem ouve e pratica a palavra de Deus, tem a garantia de que se Jesus vir, ele vai habitar eternamente com Jesus. Você pode estar chorando, gemendo, gritando, sofrendo com as agruras da vida, mas te segura, aguenta, porque ainda um pouquinho de tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. Aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus, têm firmeza. Firmeza. As doutrinas que estão surgindo aí não te atrapalham. As tempestades não te tiram dos caminhos do Senhor. As tentações não te enfraquecem, elas te fortalecem. Por quê? Porque quem ouve e pratica a palavra de Deus tem firmeza no reino de Deus. O próprio Jesus disse em Mateus 7, 24 e 25: portanto, todos aqueles que ouvem a minha palavra e as praticam, é semelhante a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, só para os rios, só para os ventos, transbordaram os rios, deram contra aquela casa, contudo ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Quem ouve e pratica, pode vir o que vier, ele continua firme. É firmeza de quem ouve e pratica. Então volte, meu irmão, volta, minha irmã, a ouvir e a praticar a palavra de Deus. Aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus é bem sucedido naquilo que realizar, naquilo que fizer. Tiago capítulo 1, versículo 23, 24 e 25, resumindo, ele vai dizer que aqueles que se contempla a si mesmo no espelho, quando sai se esquece como era a sua aparência. Mas aquele que é atento à lei perfeita, aqueles que se dedica a entender, a ouvir e a praticar a palavra, será bem sucedido naquilo que fizer. Então deixa eu dizer uma coisa para você, em nome de Jesus: se você ouvir e praticar a palavra, você será bem sucedido na tua casa, você será bem sucedido no teu casamento, você será bem sucedido na criação dos teus filhos, você será bem sucedido no trabalho, na empresa, em qualquer lugar. Deus vai te dar graça, porque você ouve e pratica a palavra de Deus. Como aguardar a volta de Jesus? Em constante oração. Não dá para viver a vida cristã somente ouvindo, mas também praticando, porque você ouve e pratica, e uma das práticas da vida cristã é a oração. E Paulo já dizia em 1 Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar. Jesus estava orando em um certo lugar, em Lucas capítulo 11, quando ele conclui a sua oração, os discípulos se aproximam dele e perguntam: mestre, nos ensina a orar como os discípulos de João aprenderam? Aí Jesus vai ensinar a eles a orar o Pai Nosso. Havia um desejo deles em aprender a falar com Deus. Não queira Deus só para Ele te dar bênçãos, queira Deus para sentir a presença dEle, ter prazer de falar com Ele, de conversar com Ele, de orar a Ele. Deus apareceu, se manifestou de alguma forma para o salmista no Salmo de número 27, diz: buscai a minha face. E o salmista disse no Salmo 27, versículo 8: a tua face, ó Deus, eu a buscarei. Deuteronômio fala de oração. Jeremias 29, o povo está cativo em Babilônia, e aí Deus chama Jeremias chama o seu escritor amanuense e manda escrever a partir do versículo 11 do capítulo 29: diga para o meu povo que eu sei os planos que tenho de vós.
são planos de paz, de esperança, e para um fim que eles desejam. Detalhe: ireis a mim e orareis, eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Oração é prática de quem espera Jesus voltar. E só faço uma citação agora: espere Jesus. De que maneira? Ouvindo e praticando a palavra. Espere Jesus voltar em constante oração, mas espere também Jesus voltar em constante vigilância. Orai e vigiai, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Fecha teus olhos. Pai, te louvamos, te glorificamos pela liberdade que o teu Espírito nos dá. Oh Deus, eu posso sentir a presença do teu Espírito. Eu te engrandeço pelas convicções que eu e nós que aqui estamos temos no que diz respeito ao arrebatamento. Nós te aguardamos, mas enquanto aguardamos, toca agora em corações. Visita este rapaz, visita esta moça, visita esta mãe, visita este pai. Pega na mão dele, pega na mão dela, ergue, grita no coração dizendo: não temas, eu estou contigo. Não te assombre, eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, assim diz o Senhor, e te sustento com a destra da minha justiça. Deus, visita o nosso povo, visita a nossa cidade, o nosso estado e o nosso país. Intervém, interfere, usa a tua soberana vontade para mover, para estabelecer, para levantar, para derrubar, para fazer aquilo que te apraz. O Senhor está nos céus e faz tudo aquilo que te apraz, e que o Senhor já fez e tem para fazer será o melhor para o Brasil e o melhor para a igreja dele. Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pastor Genevilson.